Durante mais de 10 anos, uma pessoa praticamente foi o rosto da Marvel. Um personagem que mudou completamente a história do cinema de heróis, que carregou o universo cinematográfico da Marvel em muitos de seus momentos mais importantes. Tony Stark, o Homem de Ferro, um dos personagens mais queridos de toda uma geração. Mas agora a Marvel decidiu fazer algo que ninguém imaginava: trazer o Robert Downey Jr. de volta. Só que tem uma grande diferença: ele não vai voltar como o herói que todos nós conhecemos, ele vai voltar como um dos maiores vilões da história da Marvel. E antes de entrar nesse assunto, já deixa o like, se inscreve no canal e modo Nerd On. Bem-vindos ao Nerdório. Eu sou o Fernando e hoje nós vamos descobrir tudo o que sabemos até agora sobre Dr. Destino em Vingadores Doomsday. E a grande pergunta que tá na cabeça de todo mundo é: como o mesmo ator que interpretou o maior herói da Marvel pode agora interpretar um homem que pode destruir o universo todo? Será que ele é uma versão diferente do Tony Stark? Será que ele vai ser mais perigoso que o Thanos? Será que a Marvel está preparando uma surpresa na história do MCU? Bom, então fica comigo até o final que a gente vai entender quem é esse novo grande vilão da Marvel. Antes de falar sobre o Robert Downey Jr. interpretando esse personagem, a gente precisa entender uma coisa: quem é o Dr. Destino? Porque muita gente que acompanha a Marvel pelo cinema conhece o Thanos, conhece o Loki, conhece o Duende Verde, mas talvez ninguém saiba o tamanho da ameaça que é o Victor Von Doom. E eu posso te falar uma coisa: nos quadrinhos ele não é apenas um vilão, ele é considerado por muitos fãs um dos maiores personagens criados pela Marvel. O Victor Von Doom é o governante da Latvéria, um país fictício dos quadrinhos. Desde pequeno ele sempre foi uma pessoa extremamente inteligente, mas o problema é que essa inteligência veio acompanhada de uma grande ambição que ele tinha. Ele sempre acreditou que podia fazer o mundo melhor. Só que existe diferença entre querer salvar o mundo e querer controlar o mundo. E é exatamente isso que torna o Dr. Destino tão perigoso. Porque ele não é apenas alguém que chega pra destruir tudo usando a força. Ele pensa, planeja e observa os seus inimigos, enquanto os vilões atacam primeiro e pensam depois. O Dr. Destino faz exatamente o contrário. E é justamente essa combinação que faz ele ser uma ameaça tão grande. Porque quando você junta um dos maiores gênios da Marvel com uma tecnologia avançada, conhecimento de magia e um desejo enorme de poder, você tem um dos vilões mais poderosos desse universo. O homem que por mais de uma década deu a vida ao Tony Stark, o personagem que iniciou todo o UCM em 2008, o herói que enfrentou ameaças gigantescas, ajudou a criar os Vingadores e fez o sacrifício final em Vingadores Ultimato. Quando todo mundo achava que a história dele tinha acabado, a Marvel anunciou: Robert Downey Jr. está de volta, agora sim como Dr. Destino. E essa escolha simplesmente explodiu a internet, porque não é qualquer ator voltando para interpretar outro personagem, é o rosto representado da Marvel moderna interpretando o maior vilão da grande fase. E a pergunta que fica é: por que escolher justamente ele? Será que é apenas pelo impacto que o Robert Downey Jr. pode causar nas pessoas? Ou existe algo maior por trás dessa decisão? Porque pensa comigo, imagina os heróis encontrando o Dr. Destino pela primeira vez. Eles estão preparados para enfrentar um inimigo, mas quando ele tira a máscara eles veem o rosto do Tony, a pessoa que salvou o universo, a pessoa que muitos deles admiravam. Isso cria uma situação completamente diferente, porque agora o problema não é apenas derrotar um vilão, é enfrentar alguém que carrega o rosto de uma das maiores figuras da história da MCU. E é aqui que uma das maiores discussões entre os fãs: será que o Dr. Destino pode ser uma variante alternativa do Tony Stark? A Marvel ainda não confirmou isso, mas a teoria ganhou muita força por causa de alguns motivos. O primeiro: o multiverso existe, nós já vimos diferentes versões do personagem em outros universos, então a possibilidade de existir uma realidade onde o Tony Stark seguiu outro caminho não é impossível. Segundo, o Tony Stark e o Victor Von Doom, os dois são extremamente inteligentes, mas existe uma diferença enorme entre eles. O Tony Stark percebeu que sua inteligência deveria ser usada para proteger as pessoas, já o Victor acredita que a única pessoa capaz de colocar ordem no mundo seja ele. Ou seja, dois gênios, dois caminhos diferentes. Um virou herói e o outro tá virando uma ameaça. Agora imagina se a Marvel estiver trabalhando com essa ideia: um Tony Stark que perdeu a esperança, um Tony Stark que decidiu que a humanidade precisa de alguém controlando tudo. Essa seria uma das maiores histórias da Marvel. Mas claro, também existem outras possibilidades. Talvez o Dr. Destino ele não tenha uma ligação com o Tony Stark, justamente que essa jogada da Marvel vai fazer todo mundo pensar que existe uma conexão, quando na verdade não existe nada. O Dr. Destino pode ser maior que o Thanos? Durante anos o Thanos foi considerado o maior vilão do cinematográfico da Marvel. Ele conseguiu reunir as joias do infinito, derrotou praticamente todos os heróis e mudou completamente o rumo da história. Mas o Dr. Destino é uma ameaça diferente, porque enquanto o Thanos era conhecido pelo seu poder, o Dr. Destino é conhecido pela sua inteligência. Ele não precisa ser um personagem mais forte, ele precisa ser o mais preparado. E essa talvez seja a maior diferença entre os dois. O Thanos chegou pra conquistar, o Dr. Destino chegou pra dominar. Nos quadrinhos ele conseguiu feitos extremamente absurdos, mostrou que o poder dele é enfrentar personagens muito mais poderosos. Então a grande pergunta é: se a Marvel está construindo ele para ser o próximo grande vilão, será que ele pode superar o impacto que o Thanos teve? Agora falando sobre o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico, porque se tem um personagem da Marvel que possui uma das maiores rivalidades com o Dr. Destino, é o Reed Richards, o Senhor Fantástico. Nos quadrinhos os dois praticamente são opostos. De um lado temos o Reed Richards, um dos maiores cientistas da Marvel, alguém que usa sua inteligência para tentar melhorar o mundo, e do outro lado temos o Victor Von Doom, um homem extremamente inteligente, mas que acredita que somente ele tem a capacidade de colocar o mundo no caminho certo. Essa é uma das maiores diferenças entre eles. O Reed quer ajudar e o Victor quer controlar. E agora que o Quarteto Fantástico
Fantástico tá chegando no MCU, muita gente acredita que essa rivalidade finalmente vai ganhar a importância que sempre teve nos quadrinhos. A grande pergunta é, será que o Reed vai ser a única pessoa capaz de entender como derrotar o Victor? Porque quando você coloca os dois maiores gênios da Marvel, a batalha não é apenas força, é uma batalha de inteligência. Bom, no final das contas ainda existem mais perguntas sem respostas. Nós sabemos que o Robert Downey Jr. está voltando para a Marvel e a gente também sabe que ele vai ser o Victor Von Doom, o Dr. Destino. Nós sabemos também que o Dr. Destino vai ser uma ameaça extremamente importante para Vingadores Doomsday, mas o maior mistério que continua é: quem é realmente esse Dr. Destino? E será que ele vai ter alguma ligação com o Tony Stark? Ou será que a Marvel está preparando algo que ninguém nunca tá esperando? Agora eu quero saber a opinião de você. Você acha que o Dr. Destino deve ser uma variante do Tony Stark ou você prefere que ele seja um personagem completamente novo? Comenta aqui embaixo e eu quero saber o que vocês acharam. Eu sou o Fernando e modo Nerd Off.